Nós estamos com o estudo das 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar da 4ª igreja, a igreja de Tiatira. Amém? Pastor, eu não acompanhei a de Pérgamo, a de Esmina, a de Éfeso. Você pode estar acompanhando lá no canal do YouTube. Amém? Se inscreva, compartilhe, lá está todas as mensagens aqui do ministério. Amém? Então, acompanhe, nós estamos tirando lições espirituais para nossas vidas, para a nossa vida, cotidiana, servindo ao Senhor, onde estas cartas às igrejas é um alerta para o povo de Deus. Amém? São cartas atualizadas, Ela fala muito com a igreja contemporânea, ela fala muito conosco. Ela está nos tratando sempre, e não é diferente com a igreja de Tiatira. Amém? Abre a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 2. Tire lições para a sua vida. Assim como o Senhor queria o bem dessas igrejas, Ele quer o nosso bem. Amém, gente? O Senhor quer a salvação do seu povo. Graças a Deus. É uma leitura um pouco extensa, mas nós vamos ler todo, depois nós vamos trabalhar versículo por versículo, em nome do Senhor Jesus, amém? Capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29. Pegue sua Bíblia, você que está em casa, não pode vir ao culto, pegue sua Bíblia, você está participando deste culto em sua casa, amém? Versículo 18 está escrito assim: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, em algumas versões está, e a tua caridade. Caridade é amor. Amém, gente? Caridade não fala de a pessoa ser boa, fala do amor. E o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam de sacrifícios da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro. Como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos falar um pouquinho da cidade. Não tem muito o que falar da cidade não, mas é interessante nós compreender no meio do que está a igreja de Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. A cidade de Tiatira era a menor cidade da Ásia Menor. Era uma cidade pequena,
Era uma cidade mais afastada, era uma cidade que não tinha muita importância. Em Tiatira não havia templos suntuosos. Em Tiatira, ali era um centro industrial. Era uma cidade operária. Ali estavam todos os tipos de comerciantes, trabalhadores, profissões. E ali havia associações comerciais, grupos que hoje nós poderíamos chamar de sindicatos. E uma pessoa, para prosperar naquela cidade, ela tinha que participar destes grupos, destas associações comerciais. Porque ali eles cultuavam todos os tipos de deuses. Cada associação, cada profissão, cada ação comercial, existia um Deus para prosperar aquele comércio, aquele trabalho, aquela profissão. Então ali havia aquela associação, e quem quisesse prosperar, crescer, tinha que participar dessas associações. E nessas associações haviam festividades. Eles se reuniam para cultuar os seus deuses, o Deus que representava aquela associação. E uma das formas de culto a este Deus era a prostituição. Sacerdotisas, prostitutas, se relacionavam com os adeptos daquela religião, daquele Deus. Então, a igreja de Tiatira está situada no meio disso tudo. Uma cidade pequena, uma cidade de muito pouca importância, não havia nada demais lá, mas a igreja de Cristo estava ali. E das 7 cartas, a de Tiatira é a maior. Deus escreve mais para a menor cidade, Deus fala mais para uma cidade que tem pouca importância, Então nós vamos tirar lições aqui desta igreja, onde o Senhor vai tratar com a igreja que está em Tiatira. Amém, gente? Nós temos que tirar lições espirituais de cada estudo que está sendo passado aqui nos cultos de sexta-feira. Nós vamos começar pelo remetente, aquele que escreve a carta, envia a carta, aquele que fala com a sua igreja, conhece a sua igreja, que tem os candelabros em suas mãos, que anda pelo meio dos candelabros, ele conhece o estado da sua igreja. E Jesus se apresenta aqui no versículo 18, olha como Jesus se apresenta. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a latão reluzente. Jesus se apresenta como Filho de Deus, uma deidade absoluta. Ele é Deus, amém, gente? Ele é Deus, glória a Deus. Tem gente que fala que Jesus não é Deus. Jesus é Deus. Quem adora Jesus, adora ao Deus Pai. O próprio Jesus vai dizer que ninguém vem ao Pai senão por Ele. A própria palavra de Deus vai dizer que aqueles que adoram ao Senhor Jesus glorificam ao Pai, exaltam ao Pai. Então Jesus se apresenta como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, um olhar penetrante, um olhar onisciente. Jesus está dizendo: eu conheço as tuas obras, eu sei o que vocês vivem, eu conheço o íntimo, as intenções, as motivações, eu conheço o interior de todo ser humano. Esse é o olhar de fogo, aquele que penetra até o íntimo do ser de uma pessoa. Então, Jesus se apresenta desta forma, sabe por quê? Porque em Tiatira, na igreja, havia pecado escondido. Então o Senhor está falando: olha, os meus olhos tudo vê. Não pense que o que a gente faz passa despercebido aos olhos de Deus. Deus te conhece desde o ventre da tua mãe. Você sabia disso? Ele te conhece muito bem, Ele conhece nós mais do que nós mesmos. O Senhor sabe quando nós oramos com sinceridade, o Senhor sabe quando nós oramos, mas o nosso coração não está nele. Ele sabe quando nós o adoramos e essa adoração é só da boca para fora. Ele sabe quando é uma adoração verdadeira. Ele sabe quem obedece, quem não obedece. Ele sabe o que você faz quando você está sozinho
quando não há esposa, não há filhos, não há marido, não há pastor, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você passou o dia hoje pensando, desejando ou maquinando no seu coração. Ele tem os olhos como de fogo. Amém, gente? Glória a Deus. Imagine se Deus colocasse aqui nesse telão aquilo que nós pensamos no dia de hoje. Nós teríamos vergonha. Nós teríamos vergonha. Então Ele conhece a sua igreja. Então Ele se apresenta dessa forma, porque Ele está dizendo: ó, eu conheço o que vocês estão tentando esconder. Eu conheço o que vocês estão fazendo às escuras. E Ele se apresenta também como aquele que tem os pés semelhantes a latão reluzente. Ele está falando de um Deus firme. Não é um Deus que se arrepende, que volta atrás, que fica com coisinha. Não. Deus é um Deus firme. Pés de latão reluzente fala que Deus trará o juízo para os ímpios, para o seu povo. Ele trará juízo. Ele trará acerto de conta. Os pés reluzentes falam disso, de juízo, de justiça, de acerto de conta. Um dia nós vamos estar diante dele. Um dia nós vamos estar diante dele e não vai ter desculpas. O porquê que a gente não fez, não fiz por causa disso, Senhor, por causa daquilo. Não vai ter desculpa. E quando ele vier, gente, ele vai vir como juiz. Ele veio e se apresentou como um cordeiro. Morreu como cordeiro, mas Ele ressuscitou como Senhor de tudo. Um que governa, que reina, que sustenta todas as coisas. Amém, gente? Então na sua vinda agora Ele vai vir com juízo, com um braço forte. Amém? Os seus pés são como latão reluzente. Glória a Deus. É assim que Jesus se apresenta a esta igreja. E Ele começa trazendo elogio para esta igreja. E o elogio para esta igreja, nós devemos aprender com esta igreja, nesta parte. Olha só o que Jesus vai dizer desta igreja, versículo 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiro. Nós devemos pegar essa parte para nós. O Senhor está dizendo: olha, vocês estão de parabéns nesta parte. Eu conheço o amor de vocês. Eu conheço a fé de vocês. O serviço, o trabalho que vocês fazem em meu nome. Mas só é diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, eles tinham doutrina, mas não tinha amor. Essa igreja não tem doutrina, mas tem amor. Olha só que interessante. Essa é uma igreja que tem trabalho, tem serviço, que glorificam a Deus naquilo que faz. E o que a gente tem que pegar de mais interessante está aqui no final do versículo: e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Todo cristão, ele deve ter isso no seu coração. Nós devemos crescer espiritualmente. Nós devemos progredir na nossa caminhada. Olha, as obras que eles começaram não é mais as mesmas. Eles avançaram. Eles estavam em outro patamar. Olha só, eles estavam em outra margem. Começaram de um jeito. Estavam crescendo, estavam avançando. Nós devemos pegar isso para a gente. Está cheio de crente que paralisou no tempo. Não há crescimento na sua vida espiritual, não há frutos. Continua do mesmo jeito. Eu acho que a coisa mais ruim é o cristão que para. É um cristão que recua. É um cristão que uma hora está bem, outra hora está ruim, uma hora está de pé, outra hora está caído. Uma hora está presente nos cultos, outra hora se distancia, some. Esse é o pior tipo de crente. Esse é o morno, que lá em Laodiceia o Senhor vai dizer: eu estou a ponto de vomitá-lo. Minha paciência está acabando.
Olha só que interessante, devemos aprender, nós devemos crescer espiritualmente, progredir. Tem crente que a gente tem que voltar sempre às primeiras obras, voltar sempre ao início. Passo anos, 10 anos dentro da igreja, tem que voltar lá para o batismo, ensinando de novo. Em vez de dar um alimento sólido, nós temos que dar leitinho para ele. Todas as vezes tem que falar sobre batismo. O batismo é isso. Mas o batismo, pastor, não, o batismo é isso, aquilo. Pastor, mas e o batismo com o Espírito Santo? 10 anos, não sei nem se eu sou batizado. Aí tem que voltar tudo de novo, ensinar tudo de novo. Não há progresso, não há avanço. E o Senhor fala assim: olha, as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Nós devemos crescer, evoluir. Nós devemos nos dedicar para aquilo que glorifica o nome do Senhor. Amém, gente? Já prestou? Vou dar um exemplo aqui. No mundo, quando alguém está trabalhando, quando alguém está ali exercendo uma função no seu trabalho, quando ele quer progredir, avançar, ele faz o quê? Ele faz um curso, ele se capacita. Ninguém vai colocar ele ou ela para tomar conta de algo, sendo que ele não é capaz, que ela não é capaz, ela não se interessa, ele não se interessa. Vai colocar em um cargo de autoridade, de governo, ou alguém que vai cuidar de outras pessoas, sendo que ela não cresce. Tem que estar sempre chamando a atenção, chega sempre atrasado no trabalho. Será que essa pessoa vai crescer, gente? Não vai. Mas quando o chefe, o gerente, o patrão vê o desenvolvimento da pessoa, chega no horário, se capacita, se habilita, quer crescimento, ele vai crescer, ele vai sair daquele patamar que ele chegou, ele vai alcançar lugares altos. Amém, gente? E na obra de Deus funciona da mesma forma. Mas quando é para Deus, a gente desanima, a gente acha que não é importante. Quem mexe no som, aprende a mexer, aprendeu o agudo, o médio e o grave é o suficiente. Passa 10 anos só sabendo mexer no grave, no médio e no alto. Não se capacita para mexer em mesa, para ligar cabo, para fazer um som melhor. Essa é a igreja. Um louvor. Alguém que canta porque tem uma voz, já nasceu com um talento, com uma voz bonita, mas não se capacita. Não faz uma aula de canto, canta, mas não sabe o que é dó, não sabe o que é ré, não sabe o que é mi, o que é sol. Vamos cantar em sol. O que é isso? Passam 10 anos parados, estagnados. Quem toca, aprendeu as notas maiores, não sabe fazer uma harmonia, não sabe fazer coisas solar, tirar música de ouvido, porque fica estagnado. É o pastor que nasceu com um talento, prega a palavra, Deus deu um dom para ele, de sabedoria, de inteligência, é um doutor, ele tem aprendido, ele sabe ensinar, mas não faz um curso teológico, não se capacita, não se habilita, nem lê a Bíblia de vez em quando. Essa pessoa cresce, gente. A maioria das pessoas, quando começa a servir a Deus, eles se estagnam ali e fica ali parado e tá bom, é para Deus. Olha, gente, se eu errar aqui, me perdoe, é para Deus, viu? Não, essa igreja é diferente. Ela crescia espiritualmente. As suas últimas obras eram maiores do que a primeira. Começou não sabendo de nada, agora sabe, ensina, instrui, está ali crescendo diante do Senhor, crescendo no amor, crescendo no serviço, crescendo na fé. Amém, gente? Não é alguém que está com o braço cruzado e acha, não, vai dar tudo certo porque eu sou de Jesus. O Espírito Santo é que manda. Você tem que se capacitar, você tem que ver, eu tenho que oferecer o meu melhor para Deus, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que aprender a mexer com isso, eu tenho que ser o melhor nisso. Amém, gente? Passa 10 anos, continua do mesmo jeito, 20 anos do mesmo jeito. Porque é cansativo, porque eu estou muito ocupado. Sim, você está fazendo algo para Deus.
Você está trabalhando, desenvolvendo algo que é para o Senhor, para a glória dEle. Então nós devemos aprender com essa igreja. Ele vai dizer assim, olha, a tua fé e a tua paciência. A paciência que fala de perseverança. É alguém que perseverava. Mesmo tendo dificuldade, mesmo tendo problemas, eles perseveravam, tinham paciência, continuavam, avançavam. Amém, gente? Glória a Deus. Então isso serve tanto para a nossa vida secular, financeira, econômica, profissional, como também espiritual. Como é que está a sua caminhada com Deus? Já leu primeiro o Novo Testamento? Pastor, eu li o Salmo 91, 10 anos, li o Salmo 91, deixa aberto o Salmo 91, pastor. Penso numa benção. Não muda nada, não cresce porque é para Deus. Então nós devemos aprender, pegar esse ponto positivo dessa igreja e entender que nós devemos progredir e avançar no reino de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então aprenda, desenvolva, cresça. A maioria das pessoas desiste, abre mão, porque acha que não dão conta. Não, se entrega. Nós temos ajuda para tudo que é lado, principalmente a do Espírito Santo, gente. Amém, gente? Então se capacite, pegue com força. Começou, não desiste, vai até o fim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Depois que Jesus elogia, fala o ponto positivo daquela igreja, aí vem a denúncia do erro. Aí vem o diagnóstico da doença. Versículo 20. Vamos ler? Versículo 20 e 21. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependa. Amém, gente? Olha só que interessante. O Senhor vem mostrando com os seus olhos de fogo. Eu sei o que está acontecendo aí. Aqui ele vai chamar de Jezabel. Jezabel foi a mulher do rei Acabe. Uma mulher perversa. Uma mulher que trouxe a idolatria para o povo de Israel. Ela veio com o seu Deus, que se chamava Baal, o Deus da fertilidade, o Deus da prosperidade. Então ela traz esse Deus para Israel. Jezabel que mandava. Acabe estava sentado no trono, mas quem mandava era Jezabel. Era uma pessoa dominante. Era uma pessoa que perseguia aqueles que eram contra os seus ensinos. Era uma pessoa que trouxe tropeço para o povo de Deus no Antigo Testamento. E aqui o Senhor faz menção do nome dela, falando que o mesmo espírito que estava em Jezabel é o espírito que está usando esta mulher que se chama profetiza dentro da igreja. Essa mulher, por se dizer profetiza, mandava na igreja. Ela corrompia com os seus ensinos, porque ela ensinava que o crente ele tem que experimentar o pecado, para saber o que é o pecado, para depois ele lutar contra aquele desejo. Como alguém que nunca se prostituiu vai lutar contra a prostituição? Não tem que se prostituir. Era alguém que falava assim, não tem nada a ver o que você faz na sua carne. Já é da sua natureza, a carne tem uma natureza caída. Não tem nada a ver, não tem nenhum impedimento, não tem nada que venha atrapalhar a sua intimidade com Deus, o que você faz na sua carne. A carne é para isso mesmo. Então levavam os crentes de Tiatira a se prostituírem, a ir para as festas das associações comerciais, a comer da comida sacrificada aos ídolos. Porque essa mulher chegava na igreja e vinha com revelação, mas do diabo.
Dizia que tinha o dom da revelação, mas maligna. E outra coisa, ela se deitava com os homens da igreja. Quem ela conseguia seduzir, ela dormia, se prostituía com ela. Porque ela dizia: olha, você, Deus está dizendo que está me dando você. É para a gente ter um filho junto. É para a gente deitar junto. Não é pecado, Deus está mandando. É o que Deus está direcionando. E dentro da igreja de hoje, na atualidade, é o que mais tem. São o espírito de Jezabel. Pessoas que se dizem homem de Deus, mulheres de Deus, que profetizam, mas profetizam o erro. Que são guiados não pela Bíblia, mas pelas suas experiências. Não tem respaldo, não tem fundamentação na Bíblia, mas eu vi, Deus me levou em espírito, Deus me conduziu lá, Deus me mostrou, mas não tem respaldo na Bíblia, mas Deus me revelou. E corrompe os cristãos, porque os cristãos se encantam por estas coisas. Nós precisamos, a igreja do Brasil precisa de uma reforma. Hernandes Dias Lopes se prega sobre isso. Que os nossos púlpitos brasileiros precisam de uma reforma, precisa voltar às escrituras. As pessoas gostam de entretenimento, as pessoas gostam de homens que, em vez de estar no altar como servo de Deus, está em um palco apresentando seus talentos, seus dons e encantando a muitos, entretendo a muitos com os seus ensinamentos, com as suas graças, com as suas piadas. E a igreja lota, a igreja enche, porque o fulano de tal, hoje é o show dele, hoje é o ciclano, só fala coisinha boa, agradável aos ouvidos, e diz: não é de Deus, isso é bom para você, isso vai edificar a sua fé. Tem respaldo bíblico, tem um versículo aqui isolado, fora de contexto, e as pessoas nem conferir na Bíblia conferem, apenas abrem o seu coração. Então nós estamos rodeados de Jezabéis, homens que entram e se dizem que tem um dom de profecia e estraga igreja, bagunça igreja, com revelações que não tem cabimento. E o pior é que acontece muitas coisas, e as pessoas se iludem com isso. Voltemos para a palavra de Deus, que o nosso manual é a palavra de Deus, que a nossa regra de fé e de prática seja as escrituras, que o crente venha se deleitar na palavra de Deus, amar a palavra de Deus. Não quero ouvir a Bíblia, quero ouvir a palavra de Deus, eu quero aprender mais de Jesus. Mas não, as pessoas gostam de pular, de festa. Hoje vai 1 hora cantando e o povo está lá. Cantou fulano, a oportunidade para fulano, e o povo está lá. Agora é a hora da palavra. Vem fulano, dá 10 minutinhos, 15 minutos, olha, tá em cima da hora. Aí chega, irmão, só a saudação é meia hora. Quero cumprimentar aqui o prefeito que está aqui no altar, o dirigente dos jovens, o nosso amigo, o pastor fulano. Ô, meu irmão, que Deus te abençoe. É meia hora só cumprimentando. É meia hora só falando não sei o quê. E o que interessa? E o que interessa? Nada. Então, o Senhor, Ele diagnostica a doença daquela igreja. Lê comigo o versículo 20 de novo. Mas tenho contra ti o tolerares, o aceitar. Vocês aceitam. Vocês sabem que é errado. Vocês sabem que não tem nada a ver com Jesus esse negócio aí. Não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Mas vocês aceitam, vocês toleram. Porque dá audiência. Dá movimento na igreja. O tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos. Quem é que vai falar contra essa mulher, gente? Se todo mundo acredita que ela é de Deus, quem vai falar contra? Não, fulano está errado. Moça, ela tem revelação, ela foi lá no céu. Moça, ele tem revelação, ele foi no inferno, ele sabe o que está falando. Ninguém bate o pé aqui, não? Não está escrito isso aqui não, minha irmã. Como é que funciona isso?
Não, mas ninguém tolera. E ela continua enganando, ensinando falsas doutrinas e fazendo muitos homens de Deus e mulheres de Deus pecarem. Aí vai dizer assim, ó, para que se prostituam e comam dos sacrifícios. Então Jezabel é essa mulher que traz tropeço com a fama, né, de mulher de Deus, de homem de Deus. O homem tem um poder tremendo. Versículo 21. E dele tem para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrepende. Isso aqui é interessante, gente. Deus, antes dele trazer juízo, ele dá o tempo para que a pessoa se arrependa. Ninguém parte dessa terra sem que haja muitas e muitas chances daquela pessoa se arrepender do seu pecado. Muitas e muitas oportunidades daquela pessoa se entregar para Jesus. E tem muita gente que pela emoção se entrega a Jesus e depois volta a cometer tudo de novo. O Senhor está dizendo, eu dei tempo para essa mulher. Eu dei tempo para essa mulher se arrepender. Para esses que caíram em prostituição com ela se arrependerem. Mas não se arrependeram. Gostaram do pecado. Não queria abrir mão. Não queria abrir mão da prática, da imoralidade, dos prazeres da carne, para servir a Deus. O Senhor dá tempo para que as pessoas se arrependam. Ninguém vai sair daqui ou partir dessa terra dizendo, eu não tive nem tempo de me arrepender. O Senhor deu tantas oportunidades. E no dia do juízo o Senhor vai mostrar todas as oportunidades que ele teve, que ela teve, de seguir no caminho do Senhor, de obedecer a palavra de Deus, de se libertarem, de serem curados, de serem servos e servas do Senhor. E o Senhor vai dizer assim, essa mulher não se arrepende. Então, aonde não há arrependimento, vem o quê? Juízo. Vem juízo. Não, foi de repente. Não, é. O Senhor deu tempo demais. O Senhor é muito paciente conosco, gente. Você imagina o tanto de trabalho que nós damos para o Espírito Santo? Você imagina isso? A paciência que Deus tem para conosco, que conhecemos a sua palavra. Deus é paciente, todas as manhãs a sua misericórdia se renova. Amém, gente? Todos os dias que você acorda é uma chance de você glorificar o nome de Deus. O Senhor deu chance para essa mulher se arrepender. E aqueles que caíram com ela, mas eles não se arrependeram. Então vem um juízo. Olha só o versículo 22. 22, 23 é a consequência da insistência no erro, no pecado. Olha, eis que a porei numa cama. Aonde que ela praticava o pecado dela, gente? Na cama. Ela se prostituía na cama. E o Senhor está dando a sentença, eis que a porei numa cama. E sobre os que adulteraram com ela, virá grande tribulação. Olha só, ela vai estar caída numa cama, prostrada, doente, enferma. E os que adulteram com ela, virá grande tribulação, grande dificuldade, grandes problemas que eles não vão entender, se não se arrependerem das suas obras. Amém, gente? Então o Senhor mostra primeiro a consequência. E o engraçado é que a gente, quando vai cometer um erro, a gente já sabe que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, gente. O Senhor está dizendo, se arrependam, porque a consequência vai ser menos que isso. Mas se não, vai estar em cima de uma cama, com uma doença sexualmente transmissível. Vai estar em cima de uma cama doente, dependente de um de outro, porque não se arrependeram. E os que se prostituíram com ela não se arrependeram também. Vai passar por grandes tribulações, grandes dificuldades. Olha só, o Senhor corrige, gente. O Senhor corrige. Olha só que interessante. Versículo de número 23, lê comigo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Aparentemente é uma igreja boa, era uma igreja abençoada, era uma igreja
que todo mundo fala assim, não, eu sou da igreja de Tiatira. Mas o Senhor, Ele sonda as mentes e os corações. E a correção nessa igreja ia servir para exemplo para as outras igrejas. Olha só que interessante, gente. Amém? Graças a Deus. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Tudo que plantamos, gente, semeamos. Está escrito na palavra de Deus: não erreis. O que o homem semear, esse também ceifará. Ele há de colher. Quem planta na carne colherá o quê? Corrupção, aquilo que se estraga. Mas o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Amém, gente? A escolha é de quem? É nossa. Então, se você está vivendo numa prática pecaminosa, o Senhor já te corrigiu, o Senhor já te alertou, mas você não se atenta, virá consequências. Amanhã vai ser tarde demais. Tire lições desta igreja. Amém, gente? Glória a Deus. O salário do pecado é o que, gente? É a morte, não tem outro. O diabo, ele é sedutor. Ele seduziu Eva no jardim do Éden. Eva tinha de tudo. O que ela quisesse comer, ela comeria de qualquer árvore. Mas ele seduziu ela para a única coisa que ela não podia. Ele é sedutor. O pecado tem uma aparência atrativa. O diabo, ele promete que o erro vai te dar prazer, vai te dar vida. Mas quando você pratica o erro, você vai saber que ele te enganou. Aquele erro te conduziu à morte. O pecado tem um gosto bom na boca, mas quando vai para o estômago é azedo, é amargo. É o pecado. O pecado, ele vai cobrar um alto preço para aqueles que aderirem ao pecado. Então, o salário do pecado é a morte, não se engane. Tá bom, pastor, eu gosto, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, gente? Glória a Deus. Então aprenda. Aquela igreja pensava que ninguém sabia, mas o dono da igreja sabia. Ele conhece a tua vida. Amém? Ele sabe quando você está numa zona de perigo, que você está insistindo naquilo que não edifica a sua vida espiritual. Então guarde os seus olhos, guarde o seu coração. Vamos ler o 23 de novo? E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Versículo 24, vamos para a promessa de Deus? Vamos lá? O Senhor, Ele vai vir com um incentivo agora para os fiéis, porque em toda igreja tem os animados e os desanimados, toda igreja tem os fiéis e os infiéis. Tem aqueles que estão lutando, sofrendo para fazer o que é certo, e aqueles que não estão nem aí. Toda igreja tem. Então Jesus vai falar agora com aqueles que estão perseverando em servir ao Senhor nesta igreja. Aqueles que olhavam para... Não, essa mulher está mentindo, porque ela engana, Jezabel engana, seduz. Versículo 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende até que eu... Amém, gente? Então o Senhor dá ânimo para aqueles que estão continuando o quê?
perseverando na doutrina do Senhor Jesus, em obediência à palavra de Deus, que quando ouviram os ensinamentos de Jezabel, falaram assim: isso aí está tudo errado, eu não aceito isso na minha vida não. Aí tinha um grupinho da Jezabel lá, do fogo, da animação, que todo mundo gosta. Aí tinha aquele lá que falava assim: não, está tudo errado, eu não quero provar desse fruto não quero me contaminar não. E o Senhor vai dizer: olha, a revelação dela, os mistérios dela são profundeza de Satanás. É guiada pelo inferno. Revelações do inferno que conduz a igreja à perdição. Um dia eu vi na igreja um homem que pedia para os anjos bater as asas nos céus. Porque vocês vão ver, na mão de vocês vai ter pó de ouro. O pregador falava assim. E todo mundo gosta de dinheiro, né? Gosta ou não gosta? Gosta, todo mundo. E o pregador falou assim: olha, vocês vão levantar as mãos para os céus e na mão de vocês vai vir pó de ouro. Porque está escrito aqui, olha, usando a Bíblia, totalmente fora de contexto. Totalmente fora de contexto. Está na Bíblia que as ruas do céu são de ouro. E eu vou pedir para os anjos bater as asas, e a poeira das ruas vai cair na tua mão. E você vai ver o ouro brilhando aí, ó. Aí os crentes tudinho, todo mundo com a mão para o alto. Abana, anjo, em nome de Jesus. Abana, caia pó do céu de ouro. E os crentes tudo com a mão levantada. Aí o outro olhava e falava assim: rapaz, não estou vendo nada não. Aí o outro: oh meu Deus, minha mão está brilhando, minha mão está brilhando. Olha, já tem gente recebendo, olha. Gente, poeira vai ter no inferno. Quem gosta de poeira aqui, gente? No céu só vai ter coisa boa, no céu vai ter poeira lá. E os anjos estão tão à toa assim que eles estão varrendo a rua lá para a poeira cair na igreja? Só porque um pregador está pedindo? Gente, é cada coisinha, os crentes tudo. Rapaz, o homem tem poder, olha aí, ó. Gente, isso aqui eu ouvi na igreja aqui no Céu Azul, gente. Ministros de louvores famosos fazendo isso. Pena de anjo, quem já viu essa história aí? Eu vou orar para Deus para que apareça uma pena de anjo lá na tua casa. Aí quando você vai ver o pessoal mostrando as penas, tudo de passarinho, parece de passarinho. E anjo tem pena de passarinho mesmo? Será que todo anjo tem asas? E as penas são normais, comuns? Rapaz, eu moro no apartamento, não tinha como essa pena aparecer não, lá estava a pena lá. Tinha a pena preta, do tamanho de um... Olha aí, agora me fala, que sentido vai edificar sua vida em que essa pena? Aí o povo guardando um monte de pena, falando que era de anjos. Gente, se você for atrás de arrumação, você encontra. Mas o Senhor estava falando para aqueles que estavam o quê? Perseverando na verdade. Que não se contaminavam. Você está tudo errado. Não se contaminaram com os ensinos e as doutrinas de Jezabel. Olha só, gente. A qual a palavra de Deus, Jesus vai dizer assim: profundezas de Satanás. Aí ele vai dizer no versículo 25: mas o que tendes, o que você recebeu de Deus, retende-o, guarda-o, até que Jesus vai vir, querido. Jesus vai voltar, Ele vai vir buscar a sua igreja. Jesus já volta para um, para outro. Quem está pronto para a morte? Ninguém. Quem nosso projeto, rapaz, esse ano eu vou fazer uma viagem. Tu não sabe nem do amanhã. Tu não sabe nem o que vai acontecer daqui 1 hora, 2 horas, quando você chegar em casa. Você não sabe nem qual a notícia que você vai receber. Mas o Senhor está falando assim: eu vou voltar. O Senhor vai voltar para a sua igreja, vai vir buscar uma igreja santa. Não uma igreja contaminada, cheia de heresia, mentiras, engano.
Não, a igreja é santa porque o teu Senhor é santo. Você sabia o que faz você diferente das pessoas do mundo? É a tua santidade. Se você bebe, fuma e se veste como o mundo, se comporta como o mundo, que diferença você tem deles? Mas o homem de Deus, a mulher de Deus se santifica. Porque sem santidade ninguém verá Deus. Essa é a vontade de Deus, a santificação do seu povo. Santidade fala de separação, gente. Nós estamos aqui como peregrinos de passagem. Amém, gente? Tudo que a gente morre correndo atrás vai ficar aí. Você não vai levar nada contigo. Do jeito que você foi criado, você vai voltar ao pó. Acabou. E a palavra de Deus vai dizer que a vida do homem é um conto que se conta em 1 hora. É como um vapor, é como uma verdura. Hoje está verdinha, amanhã está tudo murcho, acabado, seca. É a vida do ser humano. E a gente luta, corre atrás de coisas que não vamos levar para o céu. Jesus vai dizer por isso, olha, que vocês tenham riqueza nos céus, tesouro nos céus. Lute por isso. Amém? Então o que você tem, retenha, guarda até a volta de Jesus. Amém? E se ele não voltar para toda a humanidade, ele pode voltar para mim hoje, amanhã, segunda-feira. E eu tenho que estar guardando aquilo que ele me deu. Amém, gente? Eu tenho que estar firme na sua palavra, em obediência à sua voz. Perfeito. Você encontrou alguma igreja perfeita aqui? Não existe igreja perfeita, gente. Não existe uma igreja perfeita. E se você souber, olha, a igreja perfeita, tem uma igreja perfeita ali, ó. Tudo é perfeito nela, não tem erro nela. Não vá para ela. Porque no dia que você entrar lá dentro, acabou a perfeição dessa igreja. Nós somos imperfeitos, gente. E às vezes exigir uma perfeição de pessoas, de líderes, de igrejas que não existe. Amém, gente? Eu não gosto da igreja fulano por causa disso. Eu não gosto da igreja ciclano por causa disso. Todas as igrejas têm erros, gente. Tem falhas. Nós falhamos. Amém, gente? Mas o Senhor está dizendo, não, retenha aquilo que é teu, aquilo que Ele tem dado a você, até que Ele venha. Amém, gente? Aí o Senhor vem com a promessa, e ao que vencer, e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Amém, gente? Glória a Deus. Esse versículo está dizendo que você vai reinar com o Senhor. Você vai governar as nações ímpias, porque elas vão receber o castigo. Mas você vai estar reinando com o Senhor. O Senhor está dizendo para aquela igreja, ó, suporte mais um pouquinho, persevere na minha obra, na minha palavra, na verdade, persevere, vai chegar o tempo do juízo contra os mentirosos, os ímpios, e vocês, em vez de estar no lugar deles, vocês vão estar reinando comigo. Amém, gente? Glória a Deus. Vocês regerão essas nações com vara de ferro, os ímpios serão quebrados como um vaso, vocês vão reinar. Amém? Nós vamos receber um corpo glorificado. Mas ele está dizendo aqui, olha, e dar-lhe a estrela da manhã. Essa estrela da manhã, Jesus é essa estrela da manhã, a resplandecente estrela da manhã. O Senhor está falando que você vai ser um com Ele. Você vai conhecê-lo como Ele é. Uma intimidade que você nunca entendeu. Você vai compreender todas as coisas. Jesus não vai ficar te ensinando, olha, é assim, assim, assado. Não, você vai ser um com Ele. Amém, gente? Glória a Deus. Todas as coisas, ninguém vai chegar. Quando eu chegar no céu, já viu pessoas falar assim, pregar assim? Quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Jesus. Você não vai precisar disso, você vai ser um com Ele. A mente dele vai ser a sua. Você vai entender todas as coisas, desde o início da criação até o final de todas as coisas. Ninguém vai ficar assim, Jesus, o que é isso, Jesus? Jesus, o que aconteceu? Não vai precisar disso. Amém, gente? Você vai ser um com Ele. Você vai conhecê-lo profundamente, assim como Ele te conhece.
Glória a Deus. Amém. Versículo 29. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, gente? Você ouviu essa palavra? Amém. Tire lições dela para a sua vida. Glória a Deus. Tire lições, cresça, desenvolva na obra de Deus. Procure agradar ao Senhor. Procure honrar a Deus com os seus talentos, com os seus dons. Você é útil para o reino dos céus. Todas as pessoas são úteis ao reino dos céus. Não existe o inútil, não. Todos nós somos úteis. Amém, gente? O Senhor nos usa, nem que seja para ganhar uma alma, Ele te usa. Glória a Deus. Então cresça, aprenda a palavra de Deus, evolua, cresça no amor, na fé, no serviço, na paciência, na perseverança. Desenvolva-se, em nome de Jesus. E o pecado, os ensinos errados, não se encante. Isabel encanta, a doutrina do diabo é encantar as pessoas. O que a pessoa gosta de ouvir? As pessoas gostam de ouvir de dinheiro, então eu vou falar de dinheiro. Vem aqui que você vai ganhar R$1.000. Me dá o teu carro velho, você vai ganhar um carro novo. E o povo não gosta disso? Dá carro velho direto. Eu vou dar o carro velho para Jesus e vou ganhar um carro novo. Véio. Que troca boa é essa? E Jesus veio para te dar salvação. Ele veio para que você entregasse sua vida velha e Ele te desse uma vida nova. Amém, gente? Glória a Deus. Vem para cá, você vai receber uma caneta de ouro. Eu estou vendo a caneta de ouro assinando teu nome em vários contratos. Eu estava assistindo um congresso. E no congresso um pastor bem conhecido, ele falando com o dono do congresso, o dono da igreja. E ele começou a profetizar ali. Deus vai te levar às nações. E o cara... E a esposa dele do lado. Deus vai te levar às nações. Deus não te chamou para ser pastor de 4 paredes, não. Tu vai ser pastor, você vai ser um pai, um apóstolo. Você vai ganhar as nações. E ele chorando. Quem não recebe isso, gente? Deus te levantou para ser isso e aquilo. Passou 3 meses. O cara morreu com mais de 30 tiros. O cara morreu com mais de 30 tiros. E a responsável por isso, que foi condenada, foi a sua esposa. Que profetizava, cantava reteté, brelelé, pé, matou seu marido. Programou a morte do seu marido. Na igreja chorava a sua inocência. E o que o pastor falou? De renome. Deus vai te levar às nações. Você não é pastor, você vai ser apóstolo. Depois aparece na TV e fala assim: não, é porque as profecias a gente libera, mas a pessoa tem que contribuir para que aconteça. Pronto, saiu de boa. Continuou profetizando e falando as suas... o que ele achava, o que sentia no coração. E a esposa que estava no altar chorando foi a condenada. Fora os filhos, que eles tinham muitos filhos. Planejaram a morte do próprio pai. A maioria adotivo. E ganharam destaque mundial por causa das adoções que eles fizeram. Adotaram não sei quantos filhos. Tinha uma casa só de filhos. Gente, não se iluda. Guarde aquilo que Deus te deu. Amém, gente? Guarde a palavra que você está recebendo hoje, porque Jesus vai voltar. Amém? Glória a Deus. E que Ele te encontre de pé, servindo, com amor, com alegria no seu coração. Amém, gente? Graças a Deus. Então você que entendeu essa palavra, diga glória a Deus. E aplauda o Senhor Jesus com alegria.